Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Então, nós vamos ter hoje o segundo sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos. Não se esqueça que ontem nós falamos sobre o versículo 24, capítulo 24, versículo 5 de Mateus. Quando Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe por que o diabo encontra facilidade de enganar as pessoas? Primeiro porque as pessoas, e ele está falando aqui, Jesus está falando aqui, que enganarão a muitos, mas muitos que estão dentro das igrejas, muitos que dizem ser cristãos, e que às vezes nem estão nas igrejas, mas se dizem cristãos. Então o diabo engana muitos cristãos, por quê? Porque muitos cristãos usam a fé com emoção, com sentimento. Quando você usa a sua fé com o coração, é óbvio que você vai ser enganada pela sua própria fé. Você verifica, por exemplo, um exemplo claro disso. Você vai na igreja, você vem na igreja, mesmo na Igreja Universal, e você sente uma emoção, você sente um sentimento bom, agradável, você chora, você se sente muito bem. Mas depois, quando você sai, quando vai enfrentar as lutas do dia a dia, você derrete. Você se desfaz. Por quê? Porque a sua fé que você manifestou dentro da igreja não foi uma fé inteligente, mas foi uma fé emotiva. A fé inteligente, que é a fé sobrenatural, ela dá segurança para a gente, mesmo nas horas de dificuldades. E você verifica que quando Jesus estava no barquinho dormindo e veio um vendaval e sacudiu o barco, chovia, etc., e os discípulos ficaram apavorados. Por quê? Porque a fé que eles estavam esboçando em Jesus era uma fé natural, uma fé que tinha que ver para crer. Essa é a fé natural, é a fé emotiva. Eu tenho que ver para crer. É a fé emotiva. A fé sobrenatural é o contrário. Você crê para depois então ver. Não é legal isso? A fé é inteligente, minha amiga. A fé é o poder de Deus dentro de nós. A fé não é para trazer facilidade. A fé é para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Quando a fé é inteligente, quando a fé é sobrenatural, quando a fé vem de Deus. Daí a razão, a necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando é selada com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus, então a fé dela não vai ser mais emotiva, mas vai ser uma fé consolidada, uma fé permanente, uma fé sólida, uma fé que vai enfrentar lutas, mas vai vencer. Então, quando Jesus fala que nos últimos tempos muitos virão dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, ele está falando aqui com respeito aos crentes, com respeito àqueles que creem em Jesus e que fundamentam a sua fé nas emoções, no coração. Então, por favor, minha amiga, tenha atenção com respeito à sua fé para que você não venha ser iludida com ela, porque a fé emotiva ilude aos montes. E como? Por exemplo, você pergunta ainda, bispo, como é que o diabo pode enganar a gente estando na igreja? Eu vou dizer para você, por exemplo, só a título de exemplo, o pastor
é homem de Deus, está no altar, está trabalhando, o bispo, seja lá quem for, que é um oficial da igreja, está trabalhando. Mas, por alguma falta, ele caiu em tentação. Ele traiu a mulher dele. Bom, ele traiu a mulher, é óbvio que ele tem que ser afastado do altar até que ele realmente se converta ou se arrependa e mostre frutos de arrependimento para que ele possa retornar. Enquanto isso, por exemplo, na Igreja Universal, a gente pega o pastor que caiu em falta e se a gente vê que ele não caiu por falta de caráter, ele caiu por enfim, foi uma falta de atenção. Então a gente dá um trabalho para ele secular e fica observando as atitudes dele, se ele realmente está arrependido, etc, etc. Então ele vai passar pelo crivo da provação, porque se ele não for punido, ele vai tornar a fazer a mesma coisa. Então esse pastor, o que ele faz? Ele fala, não vou ficar me submetendo a outras coisas, não, eu vou sair fora. Então ele sai da igreja, pelo menos na Igreja Universal é assim, ele sai da igreja e ele funda uma nova igreja. Só que ele funda uma nova igreja cheio de mágoas, de rancores, ressentimentos. E ele vai pregar o evangelho cheio de mágoas, ressentimentos e rancores. Sabe o que vai acontecer? O que ele vai dar para as pessoas? Qual o espírito que ele vai passar para as pessoas? Nenhum. Ele vai passar para as pessoas carne. Ele vai passar para as pessoas letra, conhecimentos. Nada além disso. Então, o diabo ajuda. O diabo manda pessoas para lá, tira da igreja original e manda para lá e fica o sujeito sendo alimentado, sustentado. E então, aqueles membros que acompanharam aquele pastor, antigo pastor, o faltoso, e começam a receber o quê? Mensagens que têm só apenas e exclusivamente letra, não tem espírito. Então elas vão se tornando fracas, debilitadas, dia após dia vão caindo na fé, tal e qual o seu pastor. Então o diabo aí deita e rola. Aí vem com aquela conversa, minha graça te basta, a minha graça te basta. Se o justo cair, não ficará caído, mas o Senhor levantará. E vem com aqueles versículos para se animar. Só que não é a palavra de Deus por completa, não é inteira a palavra de Deus. A mensagem é muito maior do que essa. Então as pessoas ficam debilitadas, enfraquecidas, enganadas, mesmo dentro das igrejas, que é o que está acontecendo, tem acontecido muito. Inclusive, você que está nos assistindo aí agora, se for uma dessas pessoas, você é aquela criatura que saiu da igreja porque fulano fez cara feia para você, o bispo passou, não te cumprimentou, aquelas bobeiras de crianças, né? Aí, minha amiga, você está perdendo o seu tempo. Você está se deixando levar por uma ideia de alguém que veio e suscitou em você a dúvida, o medo e preocupação, e você então saiu fora. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não se esqueça disso. Então o engano o diabo usa o pastor, aquele suposto pastor, para levar uma mensagem que não venha ao encontro da necessidade das pessoas. Vamos seguir em frente. Então esse é um dos enganos. E o pior sinal, o sinal mais evidente, melhor dizendo, é o engano. Jesus começa falando do engano e fala 2 vezes com respeito ao engano. Acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E foi assim que começou lá no Jardim do Éden.
Eva foi enganada pela serpente. Adão não. Adão caiu conscientemente, mas Eva foi enganada. Pode verificar lá. Bom, para não ficar só nesse assunto, vamos ao segundo sinal. O segundo sinal da vinda de Jesus e o final dos tempos. Fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. São os versículos 6 a 8 de Mateus 24. Então, Jesus fala no segundo sinal, ele fala guerras e rumores de guerras. Aí você vai dizer assim, bispo, mas isso a gente sempre ouviu. Sempre houve guerras na face da terra, etc. Mas agora as guerras não são como antigamente, que vinha com espada, com escudo. Não, agora as guerras são feitas com armas de fogo, as guerras são feitas com doenças, com pestes. É isso aí. As armas hoje são pestes, doenças, enfermidades. Eles fazem nos laboratórios, eles produzem nos laboratórios doenças para, na surdina, infectar o povo. E o que nós vemos hoje é justamente isso. A China, você sabe que a Covid-19 não é uma doença como a AIDS, como uma outra doença, uma gripe, não. A doença chamada Covid-19 foi fabricada no laboratório, lá na China. Por que eles fabricaram essa doença? Qual o fundamento de fabricar uma doença? Porque um laboratório se fabrica remédios para combater as doenças que estão aí, as epidemias. Mas esse caso aí, a Covid é uma doença fabricada, forjada, manuseada com a mão humana. E olha só a desgraça que está fazendo no mundo inteiro. As sociedades, os países estão aí em polvorosa. Todo mundo quer vacinar o povo rapidamente, estão fazendo uma vacina contra a Covid. Você sabe que os cientistas estão dizendo aí, os cientistas dizem assim, olha, para se fazer uma vacina para combater a gripe, no mínimo leva 10 anos. As vacinas que eles estão fazendo aí contra a Covid foram feitas há pouco tempo, a toque de caixa, para amenizar o problema, mas a gente não sabe o que vai acontecer com essas vacinas. As pessoas vão tomar essas vacinas, a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, nem os cientistas sabem. Por quê? Porque essa doença, ela tem a mutação, ela se transforma, porque ela foi criada, ela foi inventada dentro de um laboratório. Então, eu sei que no final dos tempos haverá uma guerra bacteriológica. Os países desenvolvidos fazem em seus respectivos laboratórios doenças para levar essa maldição para outros países e acabar com a economia daqueles países. Por exemplo, você está vendo que as economias do mundo inteiro, da Europa, nos Estados Unidos, das Américas e da própria China também, do próprio Japão, as economias estão ruindo por causa dessa pandemia de Covid.
por causa da fabricação em laboratório. Então Jesus diz guerras e rumores de guerras, porque a guerra já está vendo. Você não está vendo aí a guerra dos políticos? Você não está vendo aí a guerra para obter a vacina a qualquer custo? Qualquer preço? Todo mundo quer sair na frente. Nação contra nação e reino contra reino. Ora, fomes, pestes e terremotos. Você sabe, eu não estou bem inteirado desse projeto que eles chamam Agenda 2030. Eu tenho nojo, só em ler a matéria, assim, as manchetes, já me dá nojo. Eu fico com nojo. Mas eu sei uma coisa, que eles têm 17 itens nesse projeto, nesse plano, entre quase 200 nações, que eles estão querendo acabar com a fome, olha só, acabar com a miséria. Tudo isso é conversa fiada para boi dormir. Como é que vai acabar com a fome? Como é que vai acabar com uma comunidade controlada pelas milícias, pelos traficantes? Como é que vai acabar? Como? Como é que eles vão acabar com a miséria? Duvido! Eu desafio qualquer nação a acabar com a miséria. Porque nem nos Estados Unidos, que é um país do primeiro mundo, acabou com a miséria. Lá tem mendigos na rua, e cada vez mais. Então nós temos uma situação, um planejamento, uma agenda das Nações Unidas, essa é a agenda das Nações Unidas, chamada 2030. Uma agenda que quer acabar com a miséria, quer acabar com a fome, quer acabar com a pobreza, que quer acabar com essa necessidade de água, e quer acabar com tudo que traz desgosto, dor, tristeza e morte. Mas é impossível. Jesus falou aqui, haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes. Como é que eles vão querer acabar com a fome se está escrito aqui, profetizado pelo próprio Senhor Jesus? Fomes, pestes e terremotos. Não, minha amiga, meu amigo, você verifica, se você lê o texto original, está aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, a Bíblia fiel é uma das mais apuradas que tem. Mas existem outras Bíblias, tem a Bíblia católica, tem a Bíblia espírita, tem a Bíblia evangélica, tem a Bíblia, enfim, muitas Bíblias. Então você tem que tomar cuidado, porque as Bíblias estão sendo corroídas, corrompidas. Eles estão fazendo agora uma Bíblia, a Igreja Católica, lá nos Estados Unidos, eles estão planejando uma Bíblia que não vai ter mais ele ou ela, vai falar apenas referindo-se a uma pessoa, para não distinguir homem de mulher, de homossexual, de lésbica, etc, etc. Então, eles querem criar um Deus que não seja chamado de ele, porque Deus poderia ser uma mulher, segundo esse pessoal. Então, nós verificamos que eles estão fazendo Bíblias assim. E eu não sei quando é que vão lançar, mas já deve estar lançando por aí. Então, a Bíblia que nós adotamos, nós custamos a achar a Bíblia que mais se adequa à nossa fé, é a Bíblia fiel. É uma linguagem um tanto assim difícil, não é tão fácil, mas é uma linguagem de Deus, é a linguagem mais apurada que tem. Então, às vezes, você encontra palavras, por exemplo, aqui na nossa Bíblia, eu leio essa Bíblia fiel. Jesus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou é necessário. Aqui na Bíblia nossa, é mistério. É mister,
que isso tudo aconteça. Quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça. Então, nas Bíblias mais modernas, eles botam é necessário. Quer dizer, pouco a pouco vão mudando as palavras e tirando, às vezes, do contexto. Aqui não é o caso, mas há textos aí, em outras Bíblias, que tiram completamente o contexto daquilo que está escrito, dos originais. Então, você tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar por uma palavra que não condiz com a verdade. Então, o segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Todo dia você vê isso. Nação contra nação e reino contra reino. A partir do momento que existe o partido político da esquerda, existe o da direita, o do meio, centro, etc. E esses partidos, dentro dos países, eles se mordem, eles se degradeiam, eles se conflitam. Mas não só os partidos dos países, mas nos outros países também acontece assim. Como acontece aqui no Brasil, existem outros países que fazem a mesma coisa. Então, quando um país como o Brasil, que tem uma esquerda dominando, essa esquerda une-se com a esquerda do Peru, de Cuba, de outros países, de Venezuela e tal, e aí eles ficam unidos, as esquerdas se unem, assim como também as direitas se unem. E aí você vê nação contra nação, guerra contra nação contra nação, reino contra reino, partido contra partidos. Quer dizer, a guerra se torna maior interna nos países, do que propriamente entre país e outro país. Então Jesus diz que vai acontecer isso aí, e nós temos visto isso já acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Você sabia que atualmente no mundo mais de que 10% das pessoas passam fome? Mais de que 10% morrem de fome até. Muitos morrem de fome, mais de que 10%. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas Jesus avisa também, todas estas coisas são o princípio das dores. Apenas isso. Princípio das dores. Segundo sinal. Amanhã nós falaremos sobre o terceiro sinal. Tá bom? Não vamos entrar imediatamente nessa hora que nós estamos cedo, mas depois da reunião das 7, porque nós estaremos às 7 horas aqui no templo, na reunião das primícias, e depois, quando eu voltar, nós falaremos sobre o terceiro sinal amanhã. Tá bom? Deus abençoe e que coloque a sua cabeça para funcionar. Não se esqueça que a fé de Deus, a fé sobrenatural, é inteligente. Ela não trabalha com o coração, ela trabalha com a cabeça, com a razão, com o pensamento. E se você pensa, pesa e avalia, você é uma pessoa inteligente. E você há de pesar as palavras de Deus e então tirar proveito para si, fazendo a melhor escolha para a sua vida. Então, quem vive pela fé na palavra de Deus é inteligente porque não toma atitude de acordo com o coração, mas de acordo com a razão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.